8 horas da noite nós estamos aqui, nós cantamos, nós oramos, pelos pedidos da igreja, por pedidos que são apresentados aqui, e às 8h30 começamos a mensagem, quando então é transmitida. Mas seria muito bom se você pudesse estar aqui conosco, presente, seria muito bom. Vamos lá, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e estamos no capítulo 14. Ixi, olha, já estou vendo que vai ter que mudar aqui, porque o microfone está chiando aqui, então vamos esperar só um minutinho aí, os irmãos vão trocar aqui, eu já vi que eles vão trocar. Pronto. Aí, foi rapidinho, tá vendo? Vamos então para Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós estamos aqui, agora vamos mudar um pouco, eles estavam aqui saindo, eles saíram, nós já chegamos em Icônio, na semana passada, capítulo 14, verso 1, onde eles estão pregando o evangelho lá em Listra e em Derbe, cidades da Licaônia, dessa província lá, e em outras cidades. E a Bíblia, nós terminamos o capítulo 14, verso 7, quando está escrito assim: e ali pregavam o evangelho. E agora começa o versículo 8 do capítulo 14, que diz assim: e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Para aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Pedimos que nos abençoe, nos dê sabedoria no estudo da Tua Palavra, para que possamos aprendê-la, para que possamos meditar nela e possamos aplicá-la e colocar em prática em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui, esse culto é um estudo, então vamos pensar aqui neste homem coxo, um homem com um problema nos pés, e que ele não andava desde o ventre da sua mãe. Mas nós vamos notar aqui o seguinte, que Paulo está, aqui no verso 8, Paulo está em Listra, e quando ele chega nas cidades, onde é que o apóstolo Paulo geralmente ia quando ele chegava na cidade? Lembra? Na sinagoga. Realmente ele ia. Aqui ele não vai na sinagoga, porque aqui não há uma menção de sinagoga em Listra, parece que tinham poucos judeus lá. Olha, vou dar um spoiler, como diz, eu vou contar o final, nessa cidade de Listra, Paulo vai ser apedrejado, já vou contando, mas como a Bíblia é um livro já muito antigo, não tem spoiler, só você acompanhar, mas eu já vou lhe dizer, porque no verso 19, diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Nota, quem foi lá incitar a multidão foram os judeus de Icônio, de Antioquia, e não de Listra. Por quê? Porque não se tem notícia de ter uma sinagoga lá, então talvez não tivesse judeus suficientes lá, tá bom? Então é isso que a gente nota. De qualquer forma,
Quando o apóstolo Paulo está pregando, a gente acha que ele devia estar num lugar que fosse público, um mercado. Aqui diz que depois vieram à porta da cidade. Então, irmãos, naquela época, vamos pensar, no passado, recente, ainda hoje, né? Mas hoje está tomada pela praça, nossa Praça da Sé está tomada por moradores em situação de rua. Mas no passado, algumas décadas, poucas décadas atrás, era comum ter muito pregador na Praça da Sé. Eu tinha um vizinho que pregava na Praça da Sé. Então, era comum no passado, e nesse passado assim de 2 milênios atrás ainda, que as pessoas falassem em público, e o pessoal juntava em volta para ouvir. Primeiro que se chegar alguém estranho, já quer saber quem é, mesmo sendo uma cidade grande daquela época, não era a cidade grande de hoje. E aí, ouviram, então tinha uma multidão ali. Então, a gente imagina que pode ser um mercado, um lugar de destaque, porque vamos ver daqui a pouco, e nós já lemos, que a multidão vem. Então, tem bastante gente aqui. E nesse caso aqui, o que Lucas, que é o escritor, fala, é que este homem, ele era coxo desde o ventre de sua mãe e nunca tinha andado. Lucas, como médico, ele faz questão de colocar, olha, isso não pode ter sido um daqueles milagres da pessoa que, eu estava com dor de cabeça, ouvi tua palavra e agora passou. Não, era uma coisa seríssima. E esse milagre, até pelos comentaristas, ele é muito comparado com o milagre de Pedro, lembra? O primeiro milagre lá em Atos capítulo 3, vamos só lembrar, eu volto já para cá, as referências eu gosto de ler para a gente ter uma ideia, né? Olha, capítulo 3, verso 2 de Atos, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Aqui, Pedro está em Jerusalém, né, fala do templo, então era lá. Então, agora você vai ver aqui, que este homem estava lá, a gente fala, estava pedindo esmola, a gente não sabe, mas, claro, ele não estava em pé, porque ele era coxo, e também Paulo fala, levanta-te. Então, por que ele estava lá num lugar público? Alguém tinha levado, provavelmente ele também estava pedindo esmola, provavelmente, porque com que ele ia trabalhar? Né? E se ele fosse um artesão, ele estaria talvez numa oficina, sentado, a gente não sabe, mas a ideia é que ele estava num lugar público, provavelmente pedindo esmola. Aí vem a frase que começa, nós temos que estudar. O homem coxo, no verso 9, ouviu falar Paulo, então ele escutou Paulo falar, e o Paulo fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Aqui, irmão, nós temos que pensar, será que Deus olha, nós podemos olhar para uma pessoa e saber que tem fé? Bom, aí as opiniões se dividem, ou talvez Deus falou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo poderia ter esse dom de discernir o Espírito, ou pode ser apenas que ele viu que o homem estava atento à mensagem dele. Pode ser isso, porque vendo que tinha fé, o que é fé, irmãos? Olha, não vamos nos iludir, fé não é vir na igreja, fé não é dar o dízimo, fé, irmãos, é confiar, essa é a ideia de confiar. Então, no que é que você confia? E aí entra a nossa parte, a sua parte, você que está me assistindo aí, sobre salvação. A fé, ela que nos leva à salvação, por quê? Porque quando nós confiamos em Cristo, lembra que Jesus falou para aquele jovem rico, né? Depois que ele falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem aqui. O que é que a Bíblia diz? Que o homem vai embora. E aí Jesus diz uma coisa, eu vou para Marcos capítulo 10, se você puder ir comigo lá, eu vou para Marcos capítulo 10, eu estou aqui, 10, eu falo, cadê que o meu Marcos sumiu? Não, é que eu estava em Mateus, perdoe, vamos lá. Marcos capítulo 10, você vai ver aquele jovem rico, está a partir do 17, mas depois que ele vai embora, porque está triste, olha, verso 22, mas ele, aquele jovem rico que Jesus falou, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, ele falou, não, ele saiu porque ele estava triste, que ele tinha bens.
Aí diz a Bíblia: mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas daí Jesus completa: e os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O Senhor Deus corrigiu: peraí, não basta ser rico, rico não é problema, o problema é confiar nas riquezas. Então nós temos que pensar nisso. Às vezes, irmãos, a nossa riqueza é o nosso emprego, que ganha um salário mínimo por mês, não importa, mas é a nossa riqueza, e daí a gente não vai na igreja, e daí a gente não lê a Bíblia, daí a gente não ora, a gente confia naquilo. Como eu já ouvi, não só uma, mas várias pessoas dizem: Deus abençoa, mas se eu não trabalhar, a comida não cai do céu. Não, mas saúde cai do céu sim. Então, só tome cuidado para não confiar. O que mais importa para nós nesse coxo, não é se Paulo olhou, eu sei que são discussões curiosas, mas eu não me atento muito a isso. Será que Paulo sabia que ele tinha fé? Não sabia? Não, eu só vejo que aquele homem tinha fé. E o que a gente aprende com esse homem? Que ele não tinha firmeza nos pés, mas tinha firmeza no coração. Isso é que é o importante. E olha, eu tenho algumas referências, hoje é um culto de estudo, tá bom? Olha o que Deus fala através de Ezequiel para o povo de Israel, né? Falando para Jerusalém, mas Ezequiel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 22, no verso 14, o Senhor Deus fala, e através de Ezequiel, a pergunta é: porventura estará firme o teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então a pergunta é uma aplicação para nós, né? Irmãos, porventura o nosso coração estará firme? O que é estar firme? Não é você dizer: não, eu sei, eu sou confiante em mim mesmo. Não é essa firmeza, hein? Porque a firmeza do coração é quando Deus vai tratar contigo. É isso que Ezequiel está falando, e vamos aplicar para nós. Então a ideia é: eu estou firme nas coisas que Deus mandou fazer, porque é assim que ele vai pegar. Ele vai pegar e falar: bom, vamos ver o que era para fazer aí. É assim que funciona. Se você fez ou não, aí que vai a firmeza do seu coração. Então eu faço um apelo para você. Você que me ouve aqui no templo, você que me ouve em casa, veja se o seu coração está firme. O coração nosso está firme. O nosso corpo, olha, a idade vai passando, irmãos. A perna já não tem a mesma firmeza, as mãos já não têm a mesma firmeza, a cabeça, no meu caso, o cabelo não tem a mesma firmeza, mas o coração tem que ficar cada dia mais firme. E a pergunta é essa: quando eu olho no espelho, ou quando eu vou no médico, eu sei o que não está firme. Então, eu vou lá, eu fui no médico há uns anos atrás, ele falou: você tem uma veia que não está firme aí, ela está entupidinha. Então, tem que tomar um remédiozinho aí, que não está firme. Mas e o coração, aquela que estão os nossos pensamentos, sentimentos diante do Senhor? Está firme? Tem um diagnóstico, é só você olhar na sua Bíblia. Então eu peço para você que, assim como aquele homem que era coxo dos pés, mas firme de coração, que o nosso corpo pode ir e vai, com a idade ele vai acabando, vai desgastando, mas o coração tem que ficar cada dia mais firme no Senhor. Não se esqueça disso. Voltando para o capítulo 10, para o versículo 10 do capítulo 14, o que Paulo faz? No verso 9, verso 10, aí Paulo diz em voz alta, ele clama: levanta-te direito sobre teus pés, e saltou e andou. Irmãos, assim como Jesus fez para aquele homem, dizendo assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, né? Quando ele tinha perdoado o pecado, ele disse: a ti eu digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Lembra que ele faz aquele homem que é curado? Então, é a mesma coisa, só que aqui, porque fala levantou, ou no caso aqui de saltou, né? Saltou, irmãos, é levantar rapidamente, né? Não é literalmente pular, é levantar rapidamente, pode ser que ele tenha pulado mesmo.
Mas a ideia que a Bíblia usa, parece um pleonasmo, né? Saltou e andou. Não, o que é? Ele levantou e o milagre perdurou. Não é só, olha, eu sou aleijado e consegui ficar em pé. Não é isso. Não é prancha de surf lá que você fica. Não. Ele falou assim, levanta e anda. Quando Paulo diz para ele, levanta-te direito sobre seus pés, os pés estão curados. Não é levanta-te sobre os pés tortos, sobre os pés machucados, sobre os pés aleijados. Não. Ele andou, porque é isso que Jesus vem fazer. E eu vou aplicando o texto, enquanto nós estamos conversando, tá? Enquanto eu estou estudando a Bíblia com os irmãos, e com você que nos visita. Olha, quando nós aceitamos Cristo, a gente dá um salto na vida espiritual. Mas infelizmente, parece, ou se não parece, pode ser que aconteça com alguém, de você dar aquele pulo, salta, parece que converteu, e depois não consegue andar mais, volta para os pecados lá atrás. Não, irmãos, não, nós temos que saltar na conversão e continuar a vida. Ele saltou e andou, e de novo, vou perguntando, fazendo uma aplicação para nós, esse homem me ensinou muito, estudando o texto. Será que na nossa vida espiritual, nós nos convertemos, eu há 40 anos, alguns aqui até mais do que eu, aqui no tempo tem gente que estudou mais do que eu, muito mais. E aí, estamos andando no Evangelho? Saltar nós saltamos, e daí? E agora? Aquele homem andou, a Bíblia não fala mais dele, mas ele andou. E olha, irmãos, eu ouso dizer que Paulo fala, Lucas escrevendo, diz que Paulo viu fé nele. Eu acredito que aquele homem andou na firmeza do coração que ele tinha. Eu acho que nós vamos ver esse homem lá no céu, porque ele permaneceu firme naquilo, e era um homem que nunca tinha andado, a Bíblia é clara, nunca tinha andado. Compare com a sua conversão. Antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nunca tínhamos andado na vida espiritual, nunca. Aí um dia nós ouvimos do Evangelho e saltamos, e agora? Vamos ficar sentados, parecendo que estamos aleijados de novo? Se você é um cristão aleijado, eu peço que você não somente salte, mas que você ande na vida espiritual, tem que caminhar nessa vida espiritual, é assim que vai funcionar. Esse homem é uma lição para nós, porque Jesus, ele veio para nos dar vida, e a Bíblia diz, vida em abundância, é vida aqui e vida no céu. A gente não se converte e fala, eu vou para o céu. Que bom, até Pedro, fala que isso é a razão da nossa fé, claro, é a salvação, mas depois ele fala, vocês não andam mais daquele jeito, tem que mudar. Então, se você é uma pessoa cristã, que um dia aceitou Cristo, pelo menos, e saltou, sentiu a mudança de sua vida, e agora está de novo, parecendo um coxo, parecendo um aleijado, não, levanta e anda, como esse homem fez. E aí Paulo, voltando ao nosso texto, no verso 10, ele diz em voz alta. Irmãos, peraí, olha, se ele, para falar, ele está numa terra estranha, ele acabara de chegar, pelo menos é o que dá a entender o texto, ele falar alto para o homem levantar, um homem que era coxo desde o ventre da mãe, tudo leva a nos crer que era um homem, não era um jovem. Então, sei lá quantos anos, talvez 30 anos ou mais, não sei, mas para ele falar alto, irmão, se aquilo não desse certo, ele podia ser apedrejado, como foi por outras razões. Mas, irmão, você não vai chegar lá e falar, vou fazer um milagre aqui, aí a multidão reúne. Ele fala em voz alta para todo mundo ouvir. O que a gente aprende com isso? Que não é pela força de Paulo, os milagres que existem, não é pela força da pessoa, é por ordem do Senhor. Um dos milagres mais extraordinários que a gente vê na Bíblia, tirando os de Jesus, claro, vou falar dos milagres do Antigo Testamento. Um dos milagres mais extraordinários, mais desafiadores, é o milagre que nós vemos Elias fazer. Ele põe lá centenas de profetas, fala, vamos fazer um sacrifício aqui,
vamos matar um bicho aqui e vamos pôr fogo. Só que a gente não vai colocar fogo, hein? O fogo que cair do céu e queimar, esse é o profeta verdadeiro. Aí faz 2 altares, vem os profetas lá de um Deus chamado Baal, coloca, fala, grita aí. E eles gritam, se cortam, esperam até mais de meio-dia. Aí vem Elias, dá uma olhada na coragem desse homem. Ele pega e fala, ó, pôs o bicho morto aí, pôs, agora joga água. Não, não está seco, joga mais água ainda. Fala, agora vocês vão ver. Irmãos, pensa bem. Elias, a gente sabe que ele ganhou, spoiler de novo, ele mata os profetas. Irmão, se não desse certo, irmão, era picadinho, irmãos. Ele não ia sobrar nada dele. Então, de onde veio a coragem de Elias? E aí eu estou aplicando no nosso texto, de onde vem a coragem de Paulo? Vamos lá para Elias buscar, primeiro livro de Reis, né? Quando você que é cristão, quando você fala primeira Reis, não está certo, ou é primeira carta de Reis, mas não é primeira carta a Reis, tá? Primeiro livro de Reis, ou primeira carta, primeiro livro, tem que ser primeiro Reis, não primeiro a Reis, é primeiro Reis só, capítulo 18, hoje minha mão está ruim aqui, eu fui no segundo, tem 2 livros de Reis, por isso que eu errei, mas vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, no verso 36, depois que ele faz tudo aquilo, molha, tal, aí a Bíblia diz assim, sucedeu o que? No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Então, sabe, Elias não chegou, e eu acho que assim como Paulo, falou, vocês vão ver quem manda aqui. Não, ele falou, Senhor, eu vou fazer isso daqui, sabe que se não der certo eu morro. Então, tem que ter coragem, porque tem que estar fundamentado no Senhor. Paulo fala alto, levanta-te, porque com certeza, irmão, Deus falou para ele, pode fazer, porque senão, ele não faz. Você que é o estudante da Bíblia, olha Eliseu, o menino morreu lá, olha, eu vou dar só um pouquinho, tá? Não vou entrar no texto lá, e aí ele fala para o servo dele, vai lá e põe o bordão no menino e manda vem aqui ver se ele ressuscita, porque Deus não me falou o que está acontecendo não. Tem hora que Deus não fala, e daí você não faz milagre, aí você fica quieto, aí você não faz nada. Então, para mim, eu vejo que Paulo, ele teve coragem, porque Deus o instruiu. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia completa. Se você faz as coisas com Deus, sabendo que a Bíblia aprova, pode fazer com coragem. E se não der certo, é porque Deus não quis, e aí continua. Não tem aquela música, se não der certo, continua sendo Deus? Tem que ser pensar desse jeito. Vamos lá, verso 11, capítulo 14. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, está vendo? Tinha uma multidão, Paulo estava falando e tinha uma multidão, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Bom, pensar aqui, algumas coisas temos que entender aqui. Primeiro, irmãos, o mundo da época falava grego e falava latim, por causa do Império Romano, né? As coisas romanas eram escritas em latim, por isso que está escrito lá em romano, lá na cruz de Cristo também, e tinha em grego, que era a língua oficial. Quem é esse pessoal que fala em língua licaônica? Irmãos, é o pessoal mais antigo, os nativos da terra.
Sabe você que tem aí ascendência europeia, ou até de índio, alguns têm, e daí o seu avô fala daquele, japonês é muito comum, né? Só fala, o avô só fala aquela língua. Então eram as pessoas antigas, que ainda, a cidade adorava Júpiter e Mercúrio, mas por que eles chamam Barnabé de Zeus e Mercúrio Paulo? Olha, nada a ver que Barnabé era o chefe, nada disso, irmãos. Zeus, Júpiter, é Zeus. O que os romanos fizeram? Pegaram a mitologia grega e adaptaram para eles. Então, o que eles fizeram? Havia um deus grego chamado Zeus, que era o chefão lá. Zeus era o chefão dos deuses deles lá. Eles põem esse nome para Júpiter. Talvez até, porque a astronomia já olha, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Então, Júpiter tem esse nome. Então, você nota que Zeus, ele era o maior. Então, provavelmente, Barnabé era aquele que é tão... Acredita-se que ele era um pouco mais velho que Paulo. Então, ele fala, esse é o chefe. E Paulo, por que Paulo é chamado de Mercúrio? Porque Mercúrio, na mitologia romana, é o Hermes da mitologia grega. Hermes, irmãos, é o deus grego que leva mensagens. Você já deve ter visto em alguma figura. Geralmente, ele é um negócio assim, que tem um homem que tem umas asinhas nos pés lá. Aliás, você já ouviu falar a palavra hermenêutica, que é quando você estuda a Bíblia, ou um livro, e interpreta. Esta é a ideia de hermenêutica, vem de Hermes. Então eles achavam que Paulo era Hermes ou Mercúrio, porque era ele que falava. Ele que falou, né, em alta voz, levanta-te. Então, para eles, Barnabé era o chefe, diz, pode fazer. E ele foi lá só fazer. Hermes foi lá, ou Mercúrio foi fazer. E aí, o que acontece? Esse povo, vamos lá, depois eles falam isso, no verso 13 do capítulo 14, diz assim, e o sacerdote de Júpiter, porque tinha um templo lá, cujo templo ficava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta grinaldas, touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Irmão, vamos lá. O sacerdote de Júpiter foi oferecer sacrifício. O que era? Touro, para matar, e grinalda, que é coroa de flores, irmão. Grinalda é coroa de flores. Então, eles levavam isso para sacrificar. E por quê? Olha que interessante. Porque tem uma lenda, né? Essas lendas aí que, na verdade, foi Ovídio, um escritor grego, lá daquela época lá, dizia que Mercúrio e Júpiter tinham visitado, qual cidade? Listra lá, na verdade, deixa eu ver onde é que eles tinham visitado, tinham visitado lá a Licaônia, que era a província. Segundo a lenda, irmãos, é lenda, eu só estou dizendo para contextualizar, a gente não estuda a lenda aqui, tá? É só para contextualizar. Segundo esse poema aí, de Ovídio, um casal recebe os deuses que estavam disfarçados, a cidade rejeita, os outros deuses vêm, destrói tudo e só sobra aquele casal. Então, para não correr risco, falou, voltaram Júpiter e Mercúrio, vamos sacrificar. É isso que eles vão fazer. Então, por isso que eles fazem tudo isso. E aí veio o detalhe, né? Porque lembra que eles estavam falando aqui, em língua nicaônica, né? No verso 11, né? Eles falam em língua nicaônica. Então, você vai notar que essa língua antiga, e parece, pelo texto, que Barnabé e Paulo, eles não entenderam direito o que estava acontecendo no começo. Porque deixaram vir o pessoal, não sabia. Eu acho que depois que eles tomam pé da situação, é o que parece, tá, irmãos? Parece que depois que eles tomam pé da situação, falam, vocês vão sacrificar? Não, peraí, aí não. Porque daí ele vai entendendo as coisas, porque lembra, ele fala grego, embora ele poderia exercer o dom de línguas
mas não é do jeito que eu interpreto, como se fosse um tradutor do Google aqui. Não era assim, né, irmão? Deus tinha que interpretar a língua, senão... Por isso que quando tem o dom de línguas na Bíblia, tem que ter um intérprete. Então, provavelmente, olha, isso é o que os comentaristas acham, provavelmente, eles, a hora que eles viram o que estava acontecendo, não, Júpiter, nós não somos disso não. O que a Bíblia diz? Eles pegam no verso 15... Aliás, perdão, verso 14, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Peraí, parênteses aqui, irmãos, apóstolos aqui, eu já falei da última vez, é enviado, tá bom? Não são os 12 apóstolos lá, enviados. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, eles saltam para o meio da multidão, então tinha uma multidão, começou a pegar touro, fazer sacrifício, eles não querem isso não. E disse, verso 15, dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aí ele vai falar mais de Deus, mas eu vou parar por aqui, nosso tempo já foi, mas é só para os irmãos notarem, eles rasgam as vestes, sinal de indignação, para chamar a atenção, olha, não façam isso, porque eu sou ser humano, como você. Lá em Apocalipse, João se prostra diante do anjo, o anjo fala, eu sou conservo, fique em pé. Irmãos, nós devemos respeitar as pessoas com autoridade, mas todos nós fazemos parte do mesmo rebanho, hein? Por isso que nossa igreja não tem o pastor mais do que os outros, não tem privilégio nenhum aqui, todos somos iguais, nosso pastor verdadeiro é Cristo, então nós só somos servos, tá bom? É isso que acontece. E aí ele usa uma linguagem do Antigo Testamento, quando ele fala, vocês têm que se converter destas vaidades. Bom, vaidade é tudo aquilo que na essência não é necessário, isso é vaidade. Na essência você não precisava de ter, é isso. Por isso que fala de pessoas vaidosas, que se maqueiam, tal. Por quê? Porque tirando a maquiagem é o que fica na essência. Vaidade é o que está só disfarçando, né? Então ele fala de vaidade usando que linguagem? Irmãos, vamos dar um pulo, já terminamos, já só para a gente matar a curiosidade, Isaías 44, dá uma olhada comigo, Isaías 44, verso 9, deixa eu pegar aqui, 44, 9, todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus, funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Então, só pense, fica falando, irmãos, que isso aí não leva a nada. Ele fala, não serve isso. A Bíblia volta para 14, para a gente terminar lá, volta para Atos 14, terminar essa parte, né? Depois ele vai falar na semana que vem nós continuamos, se Deus permitir, tá? Mas vamos lá, olha, no verso 14, no verso 15, né? Capítulo 14, verso 15, senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que se convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo quanto há neles. Você pode pensar e falar, está vendo, no passado, o pessoal não sabia de Deus, era tudo, não sabia de nada de Deus, irmãos, agora sabe, melhorou? Melhorou. O pessoal aceita mais a Cristo por causa disso? Não aceita, irmão. O ser humano gosta de vaidade, ele gosta disso, gosta da aparência. Nós estamos caminhando para isso. Pode notar, você que tem ido aos velórios aí, né? A gente aqui é expert em velório. Já foi acho que uns 3, pelo menos 3 acho que já foi esse ano. Nem começou o ano, já está em 3. Aí você nota, os velórios estão sendo curtos, a gente não quer pensar na morte. Mas, vou dar um spoiler, hein? Você vai morrer. No final você morre. Sabe o filme da tua vida? No final morre o herói. Puxa vida, é assim que vai funcionar a vida.
goste ou não goste. E o que é que nós temos que pensar? Que nós temos o Deus verdadeiro. Aqui ele diz o Deus vivo, não o Deus morto. E vamos só terminar lendo o que Paulo escreve a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Aí você pode falar, primeira a Timóteo, tá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Falando, né? Eu vou ler só, para pegar o contexto, no verso 3. Porque isto é bom e agradável diante do Deus nosso Senhor. E aí vem, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Qual verdade? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Você que me ouve aí, aqui no templo, todos, que eu saiba, pelo menos todos são crentes, mas talvez aí na rede social, você ainda não tem Jesus como o único mediador. Aqueles homens lá de Listra estavam enganados com deuses falsos, e eles sacrificam animais, eles têm templos, eles põem flores, eles são devotos de um Deus que é vaidade. Peço a você que pense na essência, o Deus vivo veio ao mundo através de Jesus Cristo, morreu para salvar a mim e a você. Não fica na vaidade. Você que é crente, eu volto a falar da lição do homem coxo. Saltou? Quando você aceitou Cristo, você ficou em pé? Não está mais morto e ofensa em pecado? Então ande. Não fique como um coxo, como um aleijado na vida espiritual. Tem que andar. Semana que vem nós continuamos, tá bom? Você que quiser, sexta-feira agora, tá de férias ainda? Olha que bom. Sexta-feira agora, 7h30 da manhã nós temos culto. Só que é só presencial, é o nosso estudo bíblico. Estamos estudando Gênesis, então vai ser um prazer tê-lo aqui 7h30 da manhã, aqui no nosso templo, aqui da Igreja Batista de Vila São José. Mas se você não puder vir, tá bom, domingo 9h da manhã estamos aqui transmitindo de novo, tá certo? O pastor Jonathan de Manaus está aqui em São Paulo, vai chegar, então se ele chegar a tempo ele vai pregar ainda domingo de manhã, senão a gente leva a mensagem por aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Pedimos ao Pai por aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como o único mediador, o único Senhor, o Deus essencial. Eu te peço que aceite Jesus, Senhor Deus. E se alguém aqui um dia aleijado da sua vida espiritual, um dia arrastando-se através de vaidade, se converteu, saltou, se levantou, que continue a andar e não fique prostrado. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Encerrando a nossa transmissão então, e boa noite a todos. Deus abençoe.